Salve galera, tudo beleza? Leonardo Rocha aqui. Se você acompanha canais e sites de tecnologia com alguma frequência, provavelmente já está cansado de ouvir a gente falar em dispositivos de entrada, intermediários e top de linha, especialmente quando a gente está falando de smartphones. E por mais que isso possa parecer óbvio para muita gente, esses termos ainda são fonte de muitas perguntas que a gente recebe por aqui, ainda mais quando outras palavras vão se anexando a eles, como premium, por exemplo. Muita gente ainda tem dificuldade em entender qual é a diferença entre um aparelho intermediário e um de ponta, para saber o que diabos premium significa e até para entender que um aparelho top de linha de uma empresa também pode ser considerado um intermediário quando comparado com o resto do mercado. E para piorar, conforme o mercado vai evoluindo e os preços dos produtos vão aumentando, novas subcategorias vão surgindo e pioram essa confusão toda. Por isso, eu resolvi trazer aqui uma explicação simplificada do que esses termos significam e de como isso muda com o tempo. Claro que eu não sou nenhum guru, insider e nem dono da verdade, então quem quiser se aprofundar e trazer mais informações sobre o assunto, tá mais do que convidado a fazer isso aí nos comentários. Eu agradeço desde já, beleza? Boa parte dos exemplos que eu vou dar aqui estão ligados ao mercado de smartphones porque esse é o setor da tecnologia ao qual a gente está mais ligado no nosso cotidiano. Mas tudo que eu vou explicar aqui sobre esses termos basicamente vale para qualquer produto, desde secadores de cabelo até roteadores e carros. No começo, quando os primeiros smartphones surgiram, meio que não existia essa distinção entre aparelhos de entrada, intermediários e de ponta, né? Os smartphones por si já eram aparelhos caros e inovadores, então praticamente todos que saíam eram os modelos de ponta. Só com o tempo e a popularização deles é que foram surgindo as diferenças e o mercado se tornou mais amplo. Por causa disso, a imprensa que trata todos os dias sobre os lançamentos de tecnologia começou a categorizar esses produtos para facilitar a compreensão do público, criando primeiro 3 níveis que formam uma escala combinando recursos e o preço dos aparelhos para determinar em que nível eles estão. Vamos começar pelas 2 pontas que são as mais fáceis de explicar. Um aparelho de entrada é o mais básico de todos. Ele não traz recursos muito avançados, não chega nem perto de ter as melhores especificações e também não vai ter o acabamento mais refinado do mundo. A ideia desse segmento do mercado é trazer mais opções com o menor custo possível para estimular pessoas que ainda não têm um dispositivo inteligente a entrar nesse mundo. É daí que vem o nome dispositivos de entrada. Por serem tão simples e focarem no menor custo possível, os aparelhos dessa categoria geralmente têm preços entre meio e até um salário mínimo. No outro lado da escala ficam os dispositivos de ponta. São eles que geralmente trazem as tecnologias mais avançadas disponíveis, o desempenho mais poderoso, as melhores câmeras, a tela com mais qualidade, são à prova d'água, têm um acabamento e materiais super refinados e tudo mais do bom e do melhor. Eles estão na ponta da curva de inovações tecnológicas e também na ponta do gráfico dos preços mais elevados, e por isso eles são classificados como dispositivos de ponta. Na maioria das vezes, os aparelhos dessa categoria também são chamados de top de linha, mas essas 2 expressões não são necessariamente sinônimos, então daqui a pouco eu volto para explicar melhor o que é um top de linha de fato. Entre esses 2 extremos fica o segmento dos intermediários, que tem esse nome justamente porque estão no meio da escala. Aqui ficam os dispositivos que geralmente focam em trazer os melhores recursos e componentes que seja possível incluir sem que o preço final do produto fique muito caro. É a categoria do tão falado custo-benefício e é nela onde a gente vê com mais facilidade uma coisa que na economia os estudiosos chamam de lei dos rendimentos decrescentes. Resumindo, essa lei diz que quanto mais bens ou recursos você gasta na produção de um produto, menor vai ser o retorno de cada bem no produto final. Traduzindo para os smartphones, o que a gente vê é que quanto mais caro o celular é, menor é a vantagem que ele traz com relação aos modelos um pouco mais baratos que ele, formando meio que uma curva cada vez menos inclinada de benefícios. Aí quando você olha o intermediário da faixa dos R$1.000, geralmente dá pra ver que ele tem recursos bem melhores que os de um aparelho de R$500 da mesma marca. Só que quando você olha um modelo de 1.500 da mesma empresa, ele também tem vantagem sobre o de 1.000, mas a diferença é menor. Quando você olha para um de 2.000, a mesma coisa. E por aí vai, né? No começo, essa classificação entre modelos de entrada, intermediários e de ponta era mais que suficiente, né? Os mais básicos iam até uns R$750, os intermediários iam daí até uns 1.500 e os de ponta seguiam até uns 2.000 e pouco. Só que com o passar do tempo, os modelos mais avançados foram ficando mais e mais caros, mais complexos também, chegando aos 3, 4, 5 mil reais e além. Aí,
com os aparelhos mais caros custando uma fortuna, de repente foram surgindo espaços entre a categoria tradicional de intermediários e os celulares de ponta. E as empresas começaram a investir na produção de aparelhos que trazem especificações que de forma geral estão mais próximas do segmento de custo-benefício, mas que também incorporam um visual mais bem trabalhado, materiais de maior qualidade e até alguns recursos que antes só apareciam nos celulares mais caros de todos. Foram esses modelos que hoje têm preços entre R$2.000 e R$4.000 que começaram a ser chamados de intermediários premium. Ou seja, eles ainda estão dentro da área de custo-benefício, mas têm algumas vantagens adicionais em troca de um precinho um pouquinho mais exclusivo. E com o crescimento do teto do preço dos smartphones, até a categoria dos aparelhos de ponta ganhou uma subdivisão, que é a do Super Premium. Aqui estão aqueles modelos mais caros de todos, com as melhores e maiores memórias, os recursos mais avançados e às vezes até algumas coisas meio experimentais, como as telas dobráveis. Aqui a gente já está falando da faixa dos 8 até mais de R$10.000. Tá, Leonardo, mas então por que você falou que tem diferença entre os modelos de ponta e os que a gente chama de top de linha? Bom, cada fabricante tem o seu próprio fluxo de trabalho e planejamento de renovação periódica das suas linhas de produtos. Mas geralmente a gente considera todos os dispositivos que cada marca lança dentro do mesmo ano como parte da linha oficial que aquela empresa montou para aquele ano específico. Por isso, geralmente a gente diz que as famílias de aparelhos mais avançados que uma empresa lançou em um ano são os top de linha dela para aquela ocasião. Geralmente isso coincide com o smartphone de ponta que ela lança, principalmente quando a gente fala dos que estão no segmento Super Premium, né? E como essa coincidência acontece quase sempre, muita gente acaba achando que os termos top de linha e smartphone de ponta são sinônimos absolutos. Só que nem sempre esse é o caso. Quando uma empresa produz apenas aparelhos de entrada em intermediários, o top de linha dela para aquele ano geralmente acaba sendo um celular intermediário também. Acontece bastante com companhias totalmente focadas em dispositivos de custo-benefício, como por exemplo Multilaser, Quantum e outras. Mas de vez em quando até empresas maiores acabam decidindo não entrar no segmento de ponta. Um exemplo aqui foi a Motorola, que em 2019 teve como top de linha o Motorola One Zoom, que é um celular intermediário de ponta a ponta. E essa é a minha explicação simplificada das categorias atuais que a gente usa para as tecnologias em geral. A ideia aqui é só esclarecer mesmo para quem ainda ficava meio confuso com isso e vivia mandando pergunta do tipo pra gente, mas quem ficou com alguma dúvida ainda pode deixar ela aí nos comentários que eu tento responder quando der. Além disso, conforme o mercado for continuando a evoluir, outras classificações vão surgindo, então não estranhem se esse vídeo acabar ficando defasado no futuro. Quem quiser enriquecer mais o conteúdo e ajudar a espalhar o conhecimento, deixa aí suas contribuições nos comentários, que a gente também agradece bastante desde já. Deixa um like no vídeo se você não fez isso ainda e se inscreve no canal e clica no sininho para sempre saber mais sobre o mundo da tecnologia. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui, fiquem seguros em casa, um abraço para vocês e até a próxima!